Daniel, uma boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores que acompanham o NT Sul de hoje. Então, estou aqui hoje para falar sobre essa questão aí dos problemas de coluna, que foram a segunda maior doença, né, aí por conta de afastamentos dos trabalhadores brasileiros no ano de 2021. Tá comigo aqui já o Dr. Alexandre Borba, ele que é presidente do Comitê de Coluna da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia da Regional do Rio Grande do Sul. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo ao NT Sul e obrigada aí por aceitar o nosso convite. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Ficamos à disposição aí para os esclarecimentos. Doutor, comece perguntando, problemas de coluna, mas que tipo de problema? Pois é, existem diversos tipos de coluna que podem ser causas de afastamento laboral. Desde os desgastes mais simples da coluna, como a discopatia, que é o desgaste do disco, um pouco de artrose entre o encaixe de uma vértebra e outra, que a gente chama de artrose facetária, até situações mais graves, como a hérnia de disco, por exemplo. E aí esses problemas de saúde geralmente causados pelo próprio trabalho, excesso de trabalho ou não? Isso é uma questão que é muito difícil assim da gente estabelecer essa relação direta, porque existem pessoas, na verdade, o principal fator que faz a pessoa ter um processo degenerativo na coluna são as questões genéticas. Então, assim, existem pessoas, por exemplo, que trabalham com atividades como informática e desenvolvem problemas de coluna. Por outro lado, existem pessoas que trabalham em atividade braçal, trabalhador de construção civil, por exemplo, que também desenvolvem problema. Então, não existe necessariamente uma relação direta com a função trabalhada com o grau de desgaste de problema lombar. Essa relação, a origem do problema, o principal, na verdade, é a predisposição genética que cada pessoa tem, evidentemente que, somado a maus cuidados no dia a dia, sobrepeso é um deles, o fumo é outro, o sedentarismo é outro, e dependendo de alguma atividade que pode ajudar a acelerar um pouco o processo, como atividades com mais força, com trepidação principalmente, realmente pode acelerar, mas a gente estabelecer uma relação causa-efeito direto com a atividade laboral é muito difícil porque a causa do problema é multifatorial. O doutor está aqui participando do NT Sul também com o objetivo de fazer com que esse número tão alto, né, ao todo aí, número de afastamentos por este problema de saúde foram 88.222. Perdeu apenas para os casos de Covid, né, nenhuma surpresa que é o primeiro colocado, 98.787. Então, a grande novidade é o quê? Um dos, aí se podemos dizer, né, possíveis tratamentos que poderiam ser feitos pelas pessoas é a questão da correção da postura, que seria aí diminuir o número de casos. Sem dúvida. A ergonomia na atividade laboral, que é uma coisa que cada vez se fala mais, a ergonomia é a gente ter uma situação adequada. Então, por exemplo, uma cadeira adequada para quem trabalha em computador, que mantenha a coluna toda apoiada, inclusive com o encosto acima para a cabeça, manter as pernas numa flexão de 90 graus, manter, por exemplo, o computador na altura dos olhos quando vai trabalhar com o computador, o teclado também na altura dos cotovelos, de maneira que não fique com os ombros elevados, que gera uma contratura muscular muito intensa. São coisas bastante importantes em termos de adaptação da atividade laboral a evitar problemas de coluna. Mas o principal é a conscientização de cada pessoa desses cuidados no dia a dia. Então, manter um peso adequado, evitar o sobrepeso, não fumar, que é um fator que agride demais a coluna, fazer uma atividade física bem feita e adequada com um profissional da educação física ou até com um fisioterapeuta, como, por exemplo, o Pilates. Todo esse somatório de atividades, sem dúvida nenhuma, diminuiria muito esses dados alarmantes que tu comentaste.
Uhum. A gente falou da questão aí da má postura e também tem a orientação de profissionais sobre a questão de alongamentos, porque são muitas horas sentado. Ficam sentadas aí a maioria das pessoas, né, dos trabalhadores. E aí, então, não tem que ficar sentado da hora que chega até a hora que sai, né? Tem que fazer alguns alongamentos ao longo da rotina de trabalho. Exatamente. A posição sentada é a posição que a gente põe mais carga no disco intervertebral, inclusive mais do que em pé. Então, ficar muito tempo sentado é muito ruim para a coluna. O que eu sempre recomendo para os meus pacientes é que não fiquem mais de 1 hora e meia na posição sentada, porque é a posição que a gente põe mais carga no disco intervertebral. Então, após 1 hora e meia de atividade sentada, levanta um pouco, caminha, faz algum alongamento, e a importância dessa pessoa já ter uma noção disso, passada pelo educador físico, pelo fisioterapeuta, né? Não querer fazer alongamentos que viu na internet, ou atividade física também que viu em algum site, coisa assim, sem orientação do profissional. Se a pessoa já tem uma noção do movimento, já tem uma base da atividade, com certeza ela vai saber fazer essa prevenção quando fizer esse intervalo de 1 hora e meia para cada tipo de ficar muito tempo sentado. E quando sentir dor, jamais se automedicar, né? Procurar um médico. Ainda mais com essas questões da pandemia, né? Do Covid. Existiu aí uma grande polêmica sobre algumas medicações, então a gente sabe que algumas medicações que parecem muitas vezes inofensivas, quando feitas com automedicação, sem saber a posologia adequada, né, que a quantidade de miligramas que pode ser tomado e o intervalo entre as medicações, com certeza pode dar bastante problema. Para vocês terem uma ideia, um dos principais problemas de saúde relacionada à automedicação, especificamente na questão dor de coluna, são problemas gástricos, sangramento gástrico por úlceras causada por excesso de anti-inflamatórios. Nos Estados Unidos existe um grande problema devido ao uso exagerado do paracetamol, Tilenol, que é tão famoso, Dórico, né, que são os nomes comerciais que geralmente o pessoal conhece mais, que são medicações que, aí, em vez do estômago, agridem mais o fígado. Então, a automedicação é um passo para encontrar problemas ali na frente. Sem falar que não resolve o problema, né? A dor volta porque não teve cura. Não adianta ficar tomando remédio para dor e não fazer uma avaliação, não mudar a sua rotina de vida, né? Não vencer o sedentarismo. E as coisas estão interligadas. A pessoa que está sedentária geralmente acaba se alimentando mal, acaba ganhando peso. Por estar sedentária, a musculatura ela perde o seu tônus muscular que deveria ter, consequentemente a postura fica mais inadequada, e aí a situação vai virando uma bola de neve. E além disso, né, em relação especificamente à questão dos afastamentos que tu comentaste no início, coluna especificamente, existe uma subjetividade muito grande na dor na coluna, exatamente por ela ser multifatorial e às vezes até estar relacionada com alguns problemas de ordem psicossocial. Então, além da pessoa poder ter um problema, digamos assim, físico no exame de imagem, a gente sabe, o que a gente vê na rotina é que às vezes tem pacientes que têm um exame de imagem não tão ruim, mas sofrem muito, estão com muita dor por todo esse contexto multifatorial que a gente conversou. Por outro lado, as pessoas que têm um exame muito assustador em termos de imagem, clinicamente não estão tão ruins. E geralmente são pessoas que têm essa rotina mais saudável, têm uma base muscular ao redor da coluna que dá uma estrutura que compensa um pouco a questão da degeneração da coluna vertebral. Exatamente, um conjunto de fatores auxilia e muito, né, neste tratamento. Doutor Alexandre, agradeço a tua participação aqui, agradeço aí todos os esclarecimentos fundamentais, eu acredito, principalmente para quem passa aí neste momento, né, por uma situação assim. Obrigada por estar aqui conosco no NT Sul hoje. Nada, foi um prazer, fico à disposição dos amigos, uma boa tarde a todos. Bem, bom trabalho por aí. Conversei com o Dr. Alexandre Borba, ele que é presidente do Comitê de Coluna da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia da Regional do Rio Grande do Sul, Daniel. Volto contigo.